Olá, gostaria de fazer a apresentação do evento 7º ECODAF, que ocorrerá de forma online no dia 6 de novembro de 2020, das 8h30 às 17h30. O Encontro Internacional de Competências Digitais para a Agricultura Familiar terá como tema Tecnologias Digitais e Sustentabilidade no Campo, a importância dos dados para o desenvolvimento rural. Promovido pelo projeto CODAF, em colaboração com as instituições de ensino superior, Unesp, FATEC, Universidade Federal do Pará e a Universidade Estadual de Londrina. Os autores deste artigo, esse que vos apresenta é Edson Roberto Manfré, professor da FATEC de Presidente Prudente, mestrando em Geografia na Unesp de Presidente Prudente, sou orientador das alunas Alessandra de Raro Ribeiro e Fernanda Camargo de Macena, ambas discentes da FATEC de Presidente Prudente, cursando o agronegócio. O tema do nosso artigo: Incentivos e Era Digital, ferramentas propulsoras na manutenção da agricultura familiar. Autoras Alessandra de Raro Ribeiro, Fernanda Camargo de Macena e Edson Roberto Manfré. Na introdução, vemos que a agricultura, ao longo dos tempos, se destaca na economia mundial pelo crescente desenvolvimento do agronegócio, impulsionando novas tecnologias para o campo, geração de renda, novas frentes de empregos e investimento no setor. Segundo Seidler e Filho, entre as décadas de 1960 a 1970, o processo de modernização agrícola no Brasil se expandiu, com o crescimento das áreas cultivadas e programas governamentais voltados aos agricultores. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estabelece incentivos de auxílio voltados à agricultura familiar, visando fortalecer o setor com projetos que visem qualificação da mão de obra, assistência técnica para qualificar e dar continuidade à produção, minimizando as perdas no campo, visibilidade para os produtos e qualidade de vida para as famílias produtoras. Um dos maiores desafios dos agricultores familiares é promover uma agricultura que permita garantir rendimentos aos seus familiares, buscando sobrevivência e competitividade no mercado. O objetivo é discorrer sobre os incentivos gerados ao setor, a aplicabilidade da era digital e analisar os benefícios na continuidade da agricultura familiar. A metodologia é realizada por meio de pesquisa bibliográfica, utilizando estudos e pesquisas sobre a temática. O levantamento bibliográfico é realizado através da pesquisa qualitativa. A partir da base de pesquisa, o processo de investigação e de análise é realizado através do método dialético. Demos ênfase através de levantamento das bibliografias em obras relacionadas ao objeto de estudo. O material será explorado através do recorte temporal a partir da década de 1960. A evolução da agricultura. A agricultura é um dos processos mais antigos da civilização. A Revolução Industrial no Brasil foi um marco importante para a agricultura. Segundo a Embrapa, nas décadas de 1960 e 1970, o Brasil vivia processo de industrialização e urbanização e de forte crescimento econômico. Para a Embrapa, apesar da valorização constante da terra, a área geográfica, pontua-se que o período entre 1975 a 2015, o maior crescimento do setor foi a tecnologia investida, impactando em 59% do valor bruto de produção, restando 25% à terra e 16% para a mão de obra. O perfil empreendedor, aliado às demais transformações, chegou ao campo transformando o jeito rudimentar da agricultura, gerando índices positivos de produtividade. Esse fato está correlacionado à formação de profissionais capacitados,
a implementar as novas tecnologias e técnicas agrícolas. Além do crescimento populacional nos grandes centros urbanos, com maior geração de renda, elevando a demanda para os produtos do campo. A agricultura brasileira tem papel importante no abastecimento mundial. Observa-se que a evolução nos últimos 40 anos abandona a condição de importador de alimentos para se tornar um grande provedor. Para a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, toda a movimentação no setor agrário reflete positivamente na balança comercial. O setor, nos 7 primeiros meses de 2020, atingiu superávit de 54 bilhões de dólares. A agricultura familiar tem um papel importante no resultado do Produto Interno Bruto. Nos últimos anos, durante a década de 90, ela foi reconhecida como atividade de relevância no país pela sua categoria social e produtiva, sendo criadas e implementadas políticas públicas a seu favor. As diretrizes para a classificação da propriedade e produção da agricultura familiar estão definidas segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da Lei 11.326, de 2006. O IBGE apresentou o resultado do Censo Agropecuário realizado em 2007, referencial para análise territorial da produção agropecuária brasileira, traçando perfil sobre a estrutura, a dinâmica e o nível de produção dessa atividade econômica no país. A agricultura familiar está presente em 77% das propriedades rurais, algo em torno de 3,9 milhões de estabelecimentos. A mão de obra utilizada na agricultura, 67% está na agricultura familiar, atingindo cerca de 10 milhões de pessoas. Em território, a agricultura familiar está presente em 23% da área de todos os estabelecimentos agropecuários do país. Em valores, 23% de toda a produção agropecuária está na agricultura familiar, um montante de 107 bilhões de reais. A agricultura familiar não é importante apenas por estar inserida em um grande setor econômico, mas também por impulsionar a economia local, por proporcionar segurança alimentar com a distribuição de produtos frescos, por contribuir para a fixação de famílias no campo, mantendo o desenvolvimento rural sustentável, por criar vínculo da família com seu ambiente de trabalho e moradia e por gerar renda. Incentivos das políticas públicas. O governo federal criou em janeiro de 2019, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo, implementando benefícios para incentivar e divulgar os produtores e produtos oriundos da agricultura familiar, com o objetivo de fomentar as vendas, a conscientização e permanência das famílias na zona rural. Além dos incentivos através das legislações, uma das medidas adotadas de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi o Selo Nacional da Agricultura Familiar. Outro incentivo para a agricultura familiar é a criação do projeto Agro-Residência, programa de residência profissional agrícola direcionado à qualificação de jovens estudantes e recém-egressos dos cursos de ciências agrárias e afins. O Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, em parceria com o governo federal, tem em sua carteira de financiamento o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A era digital e seus benefícios. Nas últimas 5 décadas, de acordo com a Embrapa, a ciência, a tecnologia e a inovação, em conjunto com a disponibilidade de recursos naturais, as importantes políticas públicas, a competência dos agricultores e a organização das cadeias produtivas, tornaram o Brasil um grande protagonista na produção e exportação de produtos agrícolas. Segundo o IBGE, o crescimento do acesso à internet foi relevante, cresceu 1.900% comparado com o censo de 2006. Dentro das novas tecnologias e sob seu papel no desenvolvimento do agronegócio brasileiro,
A Embrapa, por meio da pesquisa, desenvolvimento e da inovação tecnológica. O crescimento da startup, atuando no setor da agricultura digital, se deve a um número de pesquisa e ao amadurecimento do ecossistema. O empreendedorismo brasileiro tem evoluído rapidamente nos últimos anos, especialmente quando conectado a arrojados ambientes de inovação que criam a conexão entre empresas privadas, startups, instituições de ciência e tecnologia, agências de fomentos e gestoras de fundos de risco. Alguns produtores incluíram na comercialização dos produtos as vendas online através de sites, redes sociais e WhatsApp, ganhando mais visibilidade em relação ao produto e ao estabelecimento. Nossas considerações finais. A agricultura permanece como atividade essencial à vida humana, provedora de boa parte dos alimentos presentes nas refeições. O crescimento populacional, com o aumento da expectativa de vida, sinaliza a prosperidade da agricultura com produção de volume maiores correlacionados à qualidade, redução de custo, planejamento estratégico para minimização de risco e utilização consciente dos recursos naturais. A implementação dos recursos digitais, propulsores e técnicas apropriadas para o desenvolvimento da atividade com maior produtividade e menor custo. O software tem a função de gerenciar o plantio determinando a área, produção e insumos. Os incentivos concedidos através das políticas públicas começam a chegar de uma forma mais significativa ao agricultor familiar. A implementação de formas de acesso digital aos produtores familiares agrícolas e não agrícolas. A era digital, sempre presente nos grandes centros, começa a chegar nas regiões mais distantes, possibilitando uma melhor qualidade de vida e o crescimento de novas produções alimentares. Essas foram as nossas referências utilizadas no trabalho. Seguem as nossas formas de contato através de e-mail. Agradecemos a sua atenção. Muito obrigado.